Tema da mensagem dessa noite: desça à casa do oleiro. Aleluia. Quem quer descer na casa do oleiro? Aleluia, aleluia. Então abra lá sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. O Jeremias tem falado muito comigo nesses dias do novo profético. Eu e o Jeremias estamos brother. Meu Deus, quanta semelhança eu com o Jeremias agora. Querido, eu gemo por você. Eu vou dizer para você, eu gemo por você. Eu gero você, eu profetizo na sua vida. Todo santo dia. Eu quero que você viva o melhor de Deus. Você não tem noção, o meu desejo por você. Glória a Deus, eu te agradeço. Porque você chegou até aqui lado a lado comigo. Conosco. Com um propósito. Nós estamos na casa firme por propósito. Amém? E o nosso propósito chama-se avivamento. Somos uma casa profética e missionária que leva avivamento para as nações dessa terra. Isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Você está aqui até agora porque você absorveu a sua identidade. Essa é a nossa identidade. Glória a Jesus. Então glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor Jesus multiplique na sua vida a tua fidelidade. E que Ele faça coisas com você que você nunca imaginou. Você acha que eu me preocupo com números? Me preocupo por um motivo. Porque a Bíblia nos diz para irmos para a ovelha perdida que está da casa de Israel. Que Jesus mostra que Ele deixa 99 para ir atrás da uma. Às vezes nós temos que ir atrás, às vezes nós não podemos ir atrás. Teve situações que eu já perguntei, posso ir atrás, Senhor? Não, não pode ir atrás. Então, filhos, na verdade, o Senhor Jesus está sempre preocupado com as ovelhas. Todavia, queridos, Ele trabalhou 12. Amém? O Senhor Jesus trabalhou com 12. Posso ouvir um amém aqui? Eu tenho muito mais do que 12 aqui. Mas dentro desses 12 ainda o traiu, chamado Judas. E todos os 11 o deixaram. Isso aqui é uma lição muito poderosa para todos nós. Amém? A fidelidade ela é muito importante, filhos. Paulo abriu aquele monte de igreja, não foi? Colosso, Filipenses, as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas. Paulo fundou, queridos. Chega no final da vida dele, ele fala assim que ele pode contar com Timóteo, meu filho amado, meu verdadeiro filho. Eu posso contar com Tito. Eu posso contar com meu médico amigo Lucas. Posso contar com o Onésimo, que era escravo do Filemon. E posso contar com quem que eu estou esquecendo aqui? Com mais um. Lucas, o médico, já falei. E o próprio João Marcos, que primeiro ele na vida dele, ele quer, lá aquela história que Marcos não quer ir na viagem com eles. Ele manda, e Barnabé queria levar, ele não queria levar, ele briga com Barnabé e deixa o Marcos de lado. Depois ele fala que Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos, que era João Marcos, ele era útil para o ministério de Paulo. 5 pessoas nominadas na Bíblia. Você vê como é difícil? Você vê como é difícil a gente ter comunhão? Eu aprendi uma coisa com um pastor, que ele veio aqui na casa do meu sogro, chamado Rick Bradshaw. Pastor de uma igreja batista na cidade de Houston, no Texas. E esse pastor me contou uma coisa, e ele falou uma frase que entrou muito fundo dentro de mim. Ele falou que unidade não se faz com muitos. Unidade se faz com poucos. E ele falou que convidaram um monte de pastor na cidade para fazer um conselho pastoral, mas não um conselho pastoral político. Com todas as ressalvas que eu tenho. Mas um conselho pastoral para que esses 5 pastores, só 5 se juntaram, orassem para entender de Deus qual era o propósito de Deus para aquela cidade de Houston. 5 pastores. Unidade de poucos. Querido, Deus tem falado muito comigo esses dias de unidade, de pensamento, de propósito, muito, muito. Eu preciso de você entregue a Deus. O Espírito Santo precisa de você unido de mente, de coração, de propósito. E para isso é necessário muita humildade. Abre para mim aqui, filha Jéssica, em Filipenses capítulo 2, por favor. Abre aqui. Filipenses 2, pode deixar. Aqui. Vem, Ana, comigo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma comunhão do Espírito. Se há entranhados afetos são afetos profundos entre nós. E misericórdia é eu não te cobrar daquilo que você me deve.
Isso é misericórdia. Eu tenho que ter misericórdia com o meu irmão. Continua. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Opa! Para pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. É muito forte isso. Continua. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não tem partido aqui. Não tem outro ministério aqui. Nós somos todos de uma igreja chamada Casa Firme. E os nossos ministérios, o meu do jovem, se une ao meu pai, chamado Apóstolo Issan. É esse o meu propósito aqui. Mas por humildade, porque você tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, é necessário, queridos, humildade. É necessário humildade. Que não tinha nada a ver, não está aqui nos meus scripts, para te dizer, desça a casa do oleiro, significa seja humilde. Desça. Capítulo 18 de Jeremias, versículo 1, aqui não precisa abrir, filho, eu vou entrar aqui. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Você tem que descer para ouvir as palavras de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas se perdendo porque elas não estão ouvindo a palavra de Deus. Elas estão ouvindo o que elas acham, o que elas pensam, o que outro pensa, o que outro acha, o que o pastor da outra igreja pensa e que ela se assemelha ou ela pensa igual ao pastor daquela outra igreja. Não, 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 não. Deus te colocou e te plantou aqui. E Ele nos deu um propósito. Não existe dois propósitos aqui. Todos nós operamos para um propósito, chamado avivamento. Está comigo aqui? Você pode dar um aleluia, glória a Deus aqui? É propósito, queridos. Porque as pessoas saem, vão para outra igreja, para outro ministério, porque elas não têm propósito. Elas não conheceram o seu propósito. O reino é muito grande, então eu sou do reino. Não, você não é do reino, você é do lugar onde Deus te plantou, onde Ele colocou um propósito em você, onde Ele quer levantar você, na casa onde você vai dar os seus frutos. Plantados na casa do Senhor florescerão. Você tem que estar plantado para florescer. Esse é o negócio. Então desce para a casa do oleiro para você ouvir as minhas palavras. Desci, não vou pregar sobre isso, mas era um preâmbulo. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso e o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. O vaso, preste atenção, estraga na mão do oleiro. Segundo bem lhe pareceu, e o oleiro vai construir outro vaso em cima desse que estragou na sua própria mão. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer. Ele falou, desce lá que eu vou falar com você. O que eu quero falar com você? Olha o oleiro, porque na vida desse oleiro eu quero mostrar para você, Jeremias, o que eu quero fazer. E ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite, será que eu não posso fazer na sua vida o que eu bem entender? Será que você que é o meu vaso, ele pode ser um vaso para honra? Eu não posso transformar você, mesmo que você seja um vaso de desonra, não posso transformar você num vaso de honra? Será que eu não tenho o poder para fazer isso, como esse oleiro que está construindo um vaso? Eu que fiz todas as coisas, será que eu não tenho o poder de transformar você num vaso diferente, num vaso novo? Querido, a questão toda de Deus é o vaso, porque a glória é dele, o óleo é dele, tudo que está dentro do vaso é dele. A sua parte é ser um vaso coerente com o propósito de Deus. Essa é a sua parte. E Deus quer transformar a gente em vasos que são úteis para a sua glória. Hoje nós temos visto um monte de vaso que não é útil para a glória de Deus. Um monte de vaso que tem os seus próprios pensamentos. Note que ele continua dizendo, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu posso estar destruindo um vaso, o vaso pode estar com defeito na minha mão, mas se houver arrependimento desse vaso na minha mão, eu posso transformar esse vaso, eu posso reverter a situação na vida desse vaso. Queridos, no meu espírito, eu sinto, às vezes, que alguns de nós, por causa de tanta paulada que tomou nesse caminho, nesses anos que não foram fáceis, o seu vaso deformou, o seu recipiente se alterou.
E o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele pode fazer tudo novo, mas vai depender do arrependimento do nosso coração e do nível da entrega que cada um de nós aqui tivermos. Depende, em última instância, da minha e da sua entrega. Depende disso, filhos. Depende de rendição, depende disso. E se até o Nassau, no versículo 9, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, eu estou trazendo palavras de profecia, palavras de bênção. Se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Assim como aquele que está no mal se arrepende e vai para o bem, aquele que está no bem não se arrepende e vai para o mal. E Deus, nós estamos debaixo de um juízo do rei. O Senhor está passando revista no nosso meio. E por isso, filho, eu estou te falando de vaso hoje. Sabe como Deus me deu essa palavra hoje? Eu entrei no meu quarto e Ele disse a seguinte frase no meu ouvido, a hora que eu entrei para orar, para saber o que ia ministrar hoje. Eu entrei no meu quarto e Ele falou: desça ao campo do oleiro. Ele falou essa frase para mim, como eu estou te falando: desça ao campo do oleiro. Aí eu peguei o texto, eu sabia onde estava, Jeremias 18, eu fui lá. Peguei o texto e comecei a ler. E aí, em cima do texto, Deus começou a falar comigo. Ele falou no texto, eu fechei a Bíblia. Quando eu fechei a Bíblia, eu não consegui orar. Eu ia orar por outros assuntos, ia orar pelo culto, ia orar por tantas coisas. Ele começou a falar. Tudo que eu estou pregando para você hoje foi ditado pelo Espírito Santo de Deus para você. Para mim e para você. Amém? Para você e para mim. Muito bem. Então preste muita atenção. Porque mais uma vez é um culto profético. Tá bom? Versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora. Olha a vontade de Deus da conversão do coração do povo, da entrega do povo. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Versículo 14. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, nos fundamentos da palavra. Pessoas têm tropeçado e têm construído ídolos, e o Senhor tem dito para nós já há mais de meses que Ele está preocupado com os ídolos do nosso coração, que o que Ele estava passando não tinha mais a ver com demônio, com principado, tem a ver conosco, e o único lugar de acesso dos principados e potestades eram os ídolos do nosso coração, e que nós éramos responsáveis por derrubar os ídolos, somos responsáveis por derrubar os ídolos do nosso coração. Não podemos esquecer das veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem a sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei de diante do inimigo, mostrar-lhes as costas e não o rosto. Estou virando de costas para esse povo, não quero mais olhar, porque o rosto do Senhor, Ele traz as bênçãos, Ele traz a redenção. O rosto do Senhor é a glória dEle. O Senhor quer derramar o rosto dEle sobre nós, mas o que Ele está podendo derramar às vezes é as costas para nós. O dia da sua calamidade, versículo 18. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias. O povo recusa o profético, o povo recusa o arrependimento, o povo recusa ouvir a voz do profético de Deus. O povo não dá ouvidos, o povo não quer dar ouvidos, se tornou duro, tardio de ouvir, tardio de coração, não tem querido ouvir. Eu declaro que não é você esse. Não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao profeta, conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-los com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha a rebelião do povo, do coração do povo que Deus quer curar. É muito duro, filhos. Jeremias chora. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Ele vai pedir: acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Os caras querem matar o profeta, querem matar a palavra profética. Foi assim aqui e é assim o tempo todo. No capítulo 19, versículo 1 diz assim. Eu estou te dando todo o contexto para depois entrar, tá bom? Precisamos ler.
Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo, pessoas sábias, pessoas experimentadas, e dos anciãos dos sacerdotes, sai ao vale do filho de Enom, que está à entrada da porta do oleiro. Vai de novo para aquela porta. Vai para a porta da onde eu te falei com você. Só que agora, Jeremias, vai lá de novo, que eu preciso fazer algo com você lá. Preciso fazer um ato profético com você lá. E apregou ali as palavras que eu te disser. E dize, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre esse lugar. E quem quer que dele ouvir, retirar-se-lhe-ão os ouvidos. Porque me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Muito sério. Versículo 10. O que você vai fazer, Jeremias, com esse vaso que você está trazendo na porta? Porque o povo não se arrepende, o povo oferece orações, oferece devoção a outros deuses. O que eu quero que você faça, Jeremias? Quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo, e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Toda a questão aqui, depois Jeremias vai chorar aqui, dizendo, capítulo 20, versículo 7, diz assim, persuadiste-me, Senhor, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, é muito óbvio, mas o profeta aqui está chorando. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, zomba do meu profético. Todo mundo quer ouvir paz quando há mal. Todo mundo quer ouvir bênção quando Deus está tratando, está corrigindo. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Que difícil ser profeta como Jeremias. Que difícil, filhos, é o ofício do profeta. É muito difícil. É muito difícil ser profeta porque você vai na contramão. É muito difícil ser profeta porque você não pode agradar o povo. É muito difícil ser profeta porque você não pode agradar ninguém. Você tem que agradar a Deus. Você está numa missão. Todos os profetas na Bíblia que quiseram agradar o povo caíram, faliram, erraram. Elias olha para o povo e fala, esse povo aqui está me deixando tão indignado. Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos, se Deus é Deus serviu, se Baal é Deus serviu. É um povo que não quer servir a Deus, quer servir o diabo. E eu estou cansado deles, então ele acha que só ele ficou, e ele entra numa vibe toda errada. Elias entra na vibe errada. Moisés, depois de andar com 2 gerações no deserto, depois de falar, risca meu nome do livro da vida, depois de contemplar a glória de Deus, que ele tinha que clamar pelo povo, depois que ele fez tudo isso, chega no final da jornada, na frente da terra da promessa, ele não aguenta o tranco. E eu não culpo Moisés, porque não é fácil conduzir povo, queridos. Só sabe o que é conduzir povo quem é pastor. Só pastor que sabe. Porque nós pastores somos os líderes do rebanho. E porque nós somos líderes do rebanho, nós vemos aquilo que está pegando para você, o que não está bom para você, o que é melhor para você. Mas nem sempre um pastor que é profeta, ele tem o ouvido do povo. Por vários motivos, por N motivos, essas coisas podem acontecer. E Moisés se perde, dá 2 pancadas na rocha lá, mas não é pancada na rocha, ele fala, vou dar eu água para você, sendo que Deus tinha mandado dar. Agora ele fica rebelde contra Deus, fica rebelde contra eles, falou irrefletidamente, e dançou, não entrou na terra da promessa. E Moisés, um profeta desse naipe, não pode assumir aquilo que Deus prometeu. Imagina eu e você, como é difícil ser profeta. A minha palavra para você é como é difícil ser profeta. É muito difícil. Uma vez eu sentei na frente de um apóstolo chamado Arles, estava explicando tudo que estava acontecendo na minha vida. Ele falou assim para mim, falou assim, como é difícil ser profeta, como Deus trata diferente o profeta. Eu não queria ser profeta. Ele falou essa frase para mim, eu fiquei embasbacado, de verdade fiquei, mas me caiu uma ficha, é muito difícil ser profeta. Jeremias está passando isso, eu venho, alerto o povo, eu digo que Deus está falando, mas o povo não quer ouvir o que Deus está falando, meu Deus. E eu tenho que ir lá falar violência. Aí ele contende com Deus, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, uma vergonha, e ludíbrio. Eu estou sendo enganado, todo dia. Olha o que está falando para Deus. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Eu não vou mais falar de Deus, não vou falar no seu nome.
Eu vou sair desse ofício profético. É muito difícil. Isso me foi no coração como fogo ardente. Vale não falar. Quem é profeta aqui sabe, quando você vai ter que falar uma coisa e você não fala, o fogo sobe, desce, parece que está com azia. É azia espiritual. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, não posso mais. É difícil eu ver que a faca está vindo. É difícil eu ver que um simples arrependimento mudaria o vaso. Eu estou pregando, eu estou dizendo, mas o povo prefere ouvir que vai ter paz. O povo prefere ouvir aquilo que ele quer, aquilo que ele tem comichão nos ouvidos para ouvir, a palavra que agrada ao seu coração. É isso que o povo quer ouvir. E ele fala, versículo 14, olha como está sério o negócio com Jeremias. Maldito o dia que nasci. Não seja bendito o dia que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-lhe um filho, alegrando-se com isso grandemente. Seja esse homem como os cidadãos que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia larido, porque não me matou Deus no ventre materno. Olha o nível, imagina o seguinte, ele está à beira do que ia acontecer com Israel, de ser levado cativo, queridos. E Jeremias é o profeta da má notícia, tem que dizer só má notícia, só violência, espada, fome, desgraça. E todo mundo quer ouvir glória, honra, sucesso, prosperidade, cadeiras, e o povo quer ouvir outras coisas. Mas o Jeremias tem que dizer, olha, presta atenção, porque Deus está contando com você. Está derrubando água aqui, está tudo certo. Transborda. O Senhor quer te pegar, filho. O Senhor quer usar você de uma forma muito poderosa. Mas Ele precisa, filho, Ele precisa de você. Ele precisa que você desça no campo do oleiro. Esteja atento para ouvir a palavra dEle que vai sair ali do campo do oleiro. O Senhor quer você aberto de coração. Ele precisa da sua abertura do coração, filho. Se eu pudesse entrar dentro de você com a palavra, eu entrava. Se eu pudesse de alguma forma falar, inculca, Senhor, vai, faz alguma coisa. Muitas vezes é a minha oração. Senhor, que alegria eu vou ter se eu chegar no lugar e o povo que o Senhor me deu para pastorear não chegar comigo. Qual é a minha alegria? Qual é a minha responsabilidade diante da minha tarefa? Vocês são minha tarefa. Cada um de vocês estão aqui. Vocês são minha tarefa. Vocês não são tarefa de pastor nenhum, vocês são minha tarefa. Eu gerei vocês. Bem ou mal, eu sou seu pai. É o pai que Deus te deu. Amém? Cada um tem o pai que merece, né? No versículo 4, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu quero o 4, 6 e o 12. Filha, versículo 4, 6 e 12 para mim, por favor. 4, pois assim diz o Senhor. Não é no 20, desculpa. Volta lá no 18 para mim. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Você pode estar um vaso estragado hoje. Eu não sei como é que você está, não sei como é que está o seu coração, não sei quais foram as coisas que aconteceram com você. Mas Deus está dizendo para você uma boa notícia nessa noite. Eu quero fazer você de novo, porque você ainda está nas minhas mãos. Enquanto está nas mãos de Deus há esperança, porque quando a pessoa se torna tardia em ouvir, não quer ouvir, você viu o que acontece? Vai lá Jeremias e quebra o vaso, para que não haja mais restituição desse vaso. Eu não quero que nenhum de nós, queridos, a principal coisa que você precisa de Deus é dar ouvidos à voz dEle e obedecer, e praticar, e entrar no negócio. Eu não posso ouvir mensagens toda semana do profético de Deus, e eu ficar ainda titubeando, cocheando entre dois pensamentos. Obrigado, filho. Versículo 6, filha. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Será que eu não tenho poder para fazer na sua vida, filha? Quais são suas impossibilidades? Apresenta elas diante de Deus agora. Quais são suas fraquezas? Apresenta agora diante de Deus.
Quais são suas vulnerabilidades? Apresenta. Quais são seus pensamentos que estão convergindo com o meu pensamento? Porque eu sei que eu ouço Deus. É que nem Jeremias, eu sei que eu ouço Deus, mas o povo não quer me ouvir. Que coisa mais louca que é essa? Eu estou falando para você, filho, o que eu estou pregando para você, o que Deus me ditou para pregar. É ditado do céu. O Senhor ali me ditando o que Ele queria que eu falasse para você. Eu entrei no quarto, Ele, desce ao campo do oleiro. Falei, Jesus. E Ele começa, várias palavras, várias revelações. O Senhor está preocupado com você, meu filho e minha filha. Ele está preocupado com você. Você deu a sorte de ter um pastor que é profeta. Você deu a sorte. Porque eu não vou aqui fazer palavrinha que vai ficar te massageando o seu ego. Não vou. Porque não é meu perfil. E também você não é esse. Senão você não estava aqui. Glória a Deus. Versículo 4 diz, eu sou poderoso para fazer. O 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Versículo 4, 6 e o 12 agora para mim, filha. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Os homens têm se parado nos seus próprios pensamentos, no que eles acham, no que eles pensam. Ouviram muito Demóstenes, ou Demócrates, o filósofo, penso logo existo. Tem muita gente que pensa muito, mas não ouve a Deus. Pensa muito, mas não ouve a Deus. Você quer o maior perigo da sua vida? Vou dizer para você, com todas as letras. É alguém que obedece um profeta, mas nunca ouviu a Deus. Sabe por que as pessoas vazam? Porque elas não ouvem Deus. Elas ouvem os seus pensamentos. Por isso que elas não estão em propósito, porque nunca escutaram o propósito de Deus. Porque Deus não troca você de igreja como Ele troca você de camisa. Nunca ouviram o propósito, não sabe o propósito. Josué sabia o propósito. Ele ouvia a Deus junto com Moisés. Ele não estava lá esperando Moisés dizer. 70 anciãos receberam o espírito de Moisés. Em Números capítulo 11. Nunca mais profetizaram. Porque eles não tinham a instrução de Deus, só unção. Queridos, tem muita gente que anda só pela unção, mas não conhece Deus. E às vezes conhece e ouve, mas não entende no coração. E não é liberto, e não é transformado. Ele está falando que tem um povo que não ouve a Deus, que anda nos seus próprios pensamentos. Queridos, se você quiser abrir a internet, aí vai ter um monte de pensamento. Nenhum deles é para você. Moisés não entrou na terra da promessa porque falhou, mas Josué entrou. Sabe por que Josué entrou? Porque Josué estava ligado no propósito, não nos erros de Moisés. Está me entendendo, filho? Está me entendendo que nós estamos ligados por propósito? Você precisa entender isso no seu espírito. Porque senão você titubeia, você vai para cá e para lá, você fica incrédulo, você deixa o coração duro. E aí a palavra não consegue mais penetrar. O Senhor faz uma pergunta nessa noite: aonde foi que seu coração esfriou? Aonde a pedra de gelo entrou? Aonde foi que o seu coração ficou frio? Vocês não viram sua identidade ali? Deus tomou todos vocês. A minha intercessora ali, Sara, esposa do Robertinho, meu intercessor. Tem outro intercessor que já foi levado para cima lá, o Felipe, como igreja, para suprir um buraco da igreja. Um buraco, caiu para cima, o Felipe caiu para cima, glória a Deus por isso, ele e a Rafa. Eles suprem um buraco que foi deixado por traição. Judas traiu, Matias entrou para Deus mandar fogo. O Felipe entrou com a Rafa para fechar uma brecha na intercessão dessa casa. A minha esposa a Pamela entrou para fechar uma brecha no louvor. São 2 brechas que foram fechadas. Entenda isso. Entenda que nós trabalhamos por uma causa aqui dentro. Nós trabalhamos por um propósito aqui dentro. Eu trabalho com meu pai, ele acertando, ele errando, ele é meu pai. Acabou. Você está me entendendo? Está entendendo qual é o meu nível de fidelidade? Minha fidelidade é o propósito de Deus. Eu sou fiel ao que Deus falou que vai fazer nessa casa, e Ele falou. Agora, se você nunca ouviu Deus dizer que Ele vai mandar avivamento aqui, você está andando para cá e para lá. Se você não crê no avivamento, você está na igreja errada, filho.
Se você já não viu sinais de avivamento, você nem os olhos abriu. Porque você já viu o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar. Você já viu o câncer sumir desse tamanho na sua frente. Você já viu. Você não pode falar, não há sinal de avivamento aqui, eu não vi nem chuvisco. Você já viu. E às vezes a gente cega os nossos olhos, a gente não percebe. É difícil para o profeta. É difícil. É difícil. Em Êxodo capítulo de número 4. Ainda bem que hoje eu estou pregando 2 vezes, então 2 cultos, né? Já preguei uma vez. Agora eu estou repregando. E eu tenho 2 horas porque o culto, semana que vem não tem culto, tá? Eu vou fazer isso porque você fica tão preparado para as 2 horas, quando eu fizer 1h30 você vai achar que foi lucro. Êxodo capítulo 4. Por que nós lemos ali, eu não sou poderoso para fazer o vaso? Queridos, você só tem que estar no lugar, nunca saia da mão do oleiro. Por pior que esteja sendo, por mais quebrado ou difícil que o seu vaso esteja, não sai da mão do oleiro. Porque se você sair por causa de um coração duro, o coração duro te afasta de Deus. E ele vira as costas, como nós lemos no texto. O Senhor vira as costas para quem tem o coração duro. Quem não é maleável, quem não é manso e humilde de coração, o Senhor vira as costas. E aí o vaso quebra. Aí o profético vai quebrar o vaso, e esse vaso não vai ter mais jeito, não tem mais emenda, não tem mais, saiu da mão do oleiro, você só pode ser consertado na mão do oleiro. Posso ouvir um amém aqui, filhos? E diante de grande arrependimento, em Êxodo capítulo 4, Deus vai levantar Moisés. Moisés não sabe direito como vai acontecer, Moisés está lá, saiu do Egito. Atos 7 diz que ele é eloquente, ele vai dizer que nem eloquente ele foi aqui, ele vai dizer uma frase que não condiz com Atos 7, porque ele já não se considerava eloquente. Mas Estevão diz que ele era eloquente, de boas palavras, quando ele era do Egito. Ele sai do Egito, tem que arrancar o Egito dentro dele. Você conhece toda essa história. E Deus, quando ele já não acha que é nada, então Deus aparece para ele e se manifesta como eu sou. Porque só quando você não é, que Deus pode revelar a identidade dele, que transforma a sua. O eu sou só se manifesta para quem não é. Escutou o eco? O eu sou só se manifesta para quem não é. Enquanto você for alguma coisa, o eu sou não pode trocar sua vida. Porque na verdade o nome dele não é eu sou, é eu serei o que serei no original. Ele é o único que tem controle sobre o futuro. Não é tremendo o seu Deus? Eu serei o que serei na tua vida, Moisés. E ele aparece para Moisés, fala ali fazer os testes lá, eu vou te usar com poder. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Ele está falando que ele é pesado de boca e pesado de língua. Ele está vendo o defeito dele. Ele está vendo que o vaso não está adequado. Ele está na casa do oleiro. Ele está falando, o meu vaso não está legal. O Robertinho já pegou ali, né, Robertinho? Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ô Moisés, sua boca está ruim? Quem fez sua boca? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vem aqui no campo do oleiro. Vai, pois agora eu serei com a tua boca. Oh, que glória. Você não tem boca? Eu vou te dar boca. Você está na casa do oleiro, aleluia. O Senhor quer transformar a sua vida, filho. Ele quer fazer o propósito dele se cumprir na sua vida. Ele continua sendo o oleiro. Vai na casa dele. O que está torto aí? Vem aqui que eu endireito o vaso. Vem aqui que eu preparo o vaso. Eu quero preparar o teu vaso para derramar a minha glória. Você está disposto a deixar eu transformar esse vaso? Está disposto a eu ser boca profética em você, Moisés? Está disposto a esse profético te transformar, meu filho? Está disposto? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha o problema de Moisés, é o problema de muito crente. Ele porém respondeu: ó Senhor, envia aquele que has de vir, menos a mim. Que burrice. Desculpa, foi uma burrice. Porque se Deus, o Deus de todo o universo, está falando, eu posso fazer esse vaso de novo? Como é que você disse eu não pode? Que nível de incredulidade é essa? Deus tem batido no nosso meio em teclas proféticas.
eu tenho gerado algo profético dentro de você que Deus gerou em mim. O Senhor quer chamar coisas da existência que estão furadas, quebradas, destruídas. O Senhor quer levantar os ossos do vale de ossos secos, e Ele quer dar vida neles, através do avivamento de Deus. Ossos falam de promessa, porque José deu ordem aos seus ossos, para que fossem para uma terra. Ou seja, Ele está dando ordem a que as suas promessas cheguem no lugar onde Deus determinou que ela chegasse. Quando Deus fala, junta os ossos, Ele está juntando as nossas promessas aqui, ó. Ele está dando forma nelas. As nossas promessas, os nossos ossos têm que andar em sintonia, em conjunto. Que haja barulho de osso aqui hoje. Haja barulho de osso aqui, sacuda. Ele pode, minha filha. Ele pode, minha filha. Ele pode. Ele pode pegar esse vaso que é você, filha. O vaso de tudo que está à sua volta. E Ele fala para você, filha, profetiza no vaso. Profetiza, profetiza, filha. Porque Ele é poderoso para mudar a história. Ele é poderoso para fazer você tudo de novo, filha. Ele é poderoso. Nós não esquecemos de você, viu, filha? Tudo tem o tempo certo de Deus, tá bom? Fica firme, minha filha, porque Deus vai levantar você de uma maneira muito linda, filha. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Moisés não crê. E ele fala, faz com outro. Então se acendeu a ira do Senhor. Quando você não crê que Deus pode transformar, Ele vai ficar irado com você. O Senhor não pode encontrar um coração duro em você, de incredulidade. O Senhor está quebrando nessa noite toda a incredulidade dos nossos corações, toda a frieza do inferno. Eu arranco no nome de Jesus, pelo profético do fogo, toda a frieza. Eu declaro um fogo vindo agora e derretendo todo o gelo. Eu declaro uma água cristalina que arrebenta a rocha. Toda a rocha do nosso coração seja destruída hoje. Seja fendida no meio. E dessa rocha brote água do céu. Em nome de Jesus, filhos. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Você quer alguém que fala bonito, que já é um vaso consertado na fala? Vamos usar esse. Vamos usar essa bênção aí. Em outras palavras, o Arão. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Você não quer ser profeta? Eu vou ter que levantar esse homem para ser a tua voz, porque você está rejeitando o meu ministério profético. Eu tenho gente rejeitando o profético de Deus. E aí você ouve qualquer voz. E tem muitas vozes, nenhuma delas sem significado. Cuidado com as vozes que você ouve, filho, filha. Cuidado. Muito cuidado. Eu trago pão fresco, sem fermento para você. Não tem eu aqui, tem Deus. Ele falando e eu estou reproduzindo o que Ele me disse. E o que está no coração do meu Deus. Eu chorei na presença dEle quando Ele falava comigo hoje. Em compaixão por aquilo que eu estou vendo à minha volta. Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro. Tu, pois, lhe falarás, ele será, porás a palavra na boca dele. Eu serei com a tua boca e com a dele. Mesmo que você não queira, eu vou fazer o seu vaso boca minha. E vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca. E tu lhe serás por Deus. Mas, depois que eles abrem o mar, passam para a terra da promessa, rumo à terra da promessa, Moisés vai subir no monte. E eu já aprendi isso com Deus faz tempo, essa palavra para ministros. A palavra para ministros é a seguinte: quando o líder sai, você conhece o coração do povo. Muitas vezes Deus me levou para lugares para revelar o coração das pessoas que caminhavam comigo. Porque Moisés sai de cena, vai para o monte para receber os mandamentos de Deus. E nesse ínterim, ele levantou um profeta que nunca deveria ter levantado. Um homem que ouvia a Deus através da vida de Moisés. Que não tinha a sua experiência como Josué tinha na presença de Deus. Ele levanta Arão. O Arão vai fazer uma besteira das grandes,
Porque um profeta que quer agradar povo, ele vai cair. Escute. Um profeta que tem interesses próprios, vai cair. E o povo pede, faz aí o Deus, que agora esse Moisés não sabe o que aconteceu com ele, faz um Deus para nós. Faz o Deus que nos tirou do Egito. E há pessoas, homens de Deus, que fazem as coisas com seus pensamentos. Lembra? Por isso que eu li o versículo 12. O que ele faz? Eu preciso atender o povo. O povo vai se perder. Aí o que ele faz? Lança no fogo as joias. Levanta de lá, com o trabalho das suas próprias mãos, do que ele pensa, do que ele acha. E sai um bezerro de ouro, que no Egito era símbolo da fertilidade. Agora vocês vão ser férteis. Por isso que eles entram numa prostituição generalizada ali. E Deus manda Moisés, volta lá porque o seu povo se corrompeu, porque eles construíram um bezerro. O seu povo constrói ídolos. Escute isso que eu vou te dizer. Nós vimos os ídolos que estavam no coração deles e Deus falou, eu não quero esse povo, porque ele tem ídolos e eu vou virar as costas. Nós construímos ídolos com o trabalho nas nossas mãos, com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós pensamos. Fazemos do nosso jeito. Fazemos do jeito que nós achamos certo. Já dei um exemplo para você do Covid. Pastores de renome na internet dizendo, vai lá e toma a vacina, toma a picada. Toma a picada da vacina porque é ciência. Pastor de renome. Não consigo entender. Quando um homem se move sem ouvir a voz de Deus. No momento de causa, eu não consigo entender, filhos. Sabe por quê? Não tem familiaridade com a voz de Deus. Um profeta que não tem familiaridade com a voz de Deus, ele vai fazer o que ele acha do seu bel prazer, da sua cabeça. Eu estou cansado de crente que faz as coisas pela sua cabeça, ou pelos seus próprios interesses, ou pelos ídolos do seu coração. Já falei para você que em Ezequiel 14, que eu vou mandar profeta para profetizar de acordo com os ídolos do coração do povo que tem ídolos. Eu vou julgar tanto o profeta que profetizou, como aquele que foi profetizado por causa dos seus ídolos do coração. Eu vou julgar os dois. Então Deus permite, porque esses vasos já não tem mais jeito, são vasos quebrados. E Deus se afasta de vasos quebrados. Nós não temos mais tempo para ter ídolo no nosso coração, filhos. E nem construir ídolos com as nossas próprias mãos, ou fazer coisa que seja do nosso agrado. Por isso que existe a parábola das sementes. As sementes atrapalham aquele que Deus está levantando, se ela coloca no terreno errado. O terreno é o coração, filhos. Tem a número 1 lá que caiu uma semente, a palavra de Deus caiu à beira do caminho, veio o abutre e roubou a pessoa, não ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui. Está cheio de gente que às vezes vem na igreja e a palavra entra aqui, sai aqui e já era. Ou é o espírito da soberba que diz, o espírito do já sei, é aquele vírus chamado já sei, conhece o vírus já sei? Eu já sei isso que ele está falando, eu já sei. Aí entra por aqui, sai por aqui. Aí o outro terreno é aquele que vem a tribulação por causa da palavra, e ele não aguenta o tranco da tribulação, e a palavra não produz na vida dele. Tem o terceiro campo, que é o cara que tem os seus desejos, os seus interesses. E a palavra não pode frutificar nele, porque as riquezas, as coisas desse mundo, os seus desejos particulares, afastam a palavra dele. Por último, tem uma terra fértil, um coração preparado. Diga assim comigo, eu preciso preparar meu coração. Quando eu estava em Israel, aquele que Deus me falou de manhã, eu vou colocar o Natanael, ele falou assim, Natanael. E eu lá sabia que era Natanael, falei, Natanael estava debaixo da figueira. Falei, o que será isso, né? Falei, o que o senhor quer falar? O senhor quer estar me tirando debaixo da lei, me colocando debaixo da graça, eu não estou vendo os céus abertos, o que está acontecendo comigo? Estou com problema, pai. Né? Mas o que é esse Natanael? Eu chego lá, no acampamento ali de Nazaré, onde tinha lá várias situações, estava lá o Natanael, ele veio me receber. A hora que eu vejo no crachá dele escrito Natanael, eu falei, vou grudar nesse cara, porque Deus me mandou grudar nele. Eu não sei quem é o Natanael. E uma das coisas que o Natanael nos ensinou ali, uma das coisas, foram várias, mas uma delas ele falou assim, você sabe o que é um solo rochoso? Você sabe como se prepara o solo? Ele fala, a gente passa aqui, ó, aquela prumo e o arado, ligado, o arado. Você passa o arado aqui e você arranca as pedras. Aí você passa de novo e arranca todas as pedras, porque você não pode plantar semente enquanto tiver a pedra no caminho. Nós temos um coração duro, filhos. Enquanto tiver dureza no nosso coração, Deus não pode fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele precisa arrancar os pedregulhos, as rochas. E quando Ele encontra profetas que têm problema, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 13.
Deus está levantando um homem que seria o primeiro rei de Israel, chamado Saul. No versículo 11, e Samuel fala para ele, espera lá, espera na cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém não, espera lá onde você está, porque o profeta Samuel vai ao teu encontro. E ele vê o povo saindo dali, o povo vai se dispersando, porque tinha o exército dos filisteus, e a situação, as circunstâncias, a tribulação por causa da palavra grande, e ele começa a se perder e vai agradar o povo. Não estou falando que o povo é o problema, o povo é o problema do profeta, do líder. Eu não tenho problema com vocês, porque vocês gostando ou não eu vou falar. Então eu não tenho problema, eu falo para quem quer que seja em qualquer situação. Alguns com muita reverência, outros com muita reverência também, porque eu não posso condenar você pela sua falta de entendimento. Então no versículo 17, a menos que Deus condene, no 11, desculpa, Samuel perguntou, o que fizeste? Que ele ofereceu o sacrifício. Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse comigo, os próprios pensamentos, está vendo? Eu disse de mim para mim mesmo. Ele ouviu um profeta, mas ele não tinha intimidade profética. Olha o perigo de você não conhecer a voz do seu Deus. Estão comigo? Estão me entendendo? Disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela tribulação, pelas circunstâncias, eu fiz o que eu não deveria fazer. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O cara está diante de uma confirmação de Deus e vacila pelos seus próprios pensamentos, vacila porque não ouve a Deus, vacila porque não entende a Deus, vacila porque depende do profético de outra pessoa, vacila por isso. Por que eu estou aqui no mesmo lugar, constante diante de você? Porque eu ouço Deus. Você ouviu um monte de burburinho que teve aí? Não ouvi, não quis nem saber, mas eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus, e eu ouço Deus. Quem manda na minha vida é Deus, não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos me enganam, meu coração me engana. Tem um outro cara que é um profeta, esse é profeta. O pior de tudo é que esse ouve a Deus. Esse é o pior de tudo, mas ele é do outro campo. Um campo que campo era Saul, do coração dele, um coração que vê a tribulação, ele não aguenta o tranco, e ele vê a circunstância se estrepá-lo ali, ficar um negócio difícil, o povo vai vazando, e ele oferece. O outro coração é o que está num solo dos desejos do seu coração. Esse homem que eu estou falando para você, está em Números, capítulo de número 22, o nome dele é Balaão. Não vou ler o 22, eu vou ler o 24 antes. 24, versículo 3. Quem é Balaão? Escute isso, filho. Não basta ter os olhos abertos. Não basta. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Esse aqui via aberto no reino do Espírito. Palavra daquele que ouve, tinha os ouvidos abertos, os ditos de Deus, e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Está sempre de olho aberto, é um polaroide do reino do Espírito, vê tudo aberto. Profetaço, um navi, um homem que vê, um vidente. Mas no capítulo de número 22, diz no versículo 6, assim, vem pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Isso é o rei dos midianitas que está falando para ele. Pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares, olha o poder que está na tua boca, Balaão. O poder que está na boca de um profeta. Se você abençoar, está abençoado. Se você amaldiçoar. Então foram-se os anciãos dos moabitas, e os anciãos dos midianitas, Moabe e Midian, levando consigo o preço, o dinheiro.
O cara tinha olho aberto, ouvido aberto. Deus fala, não vou amaldiçoar Israel. Ele sabe que não pode amaldiçoar Israel. Ele fala contra Jacó, Deus fala para ele, contra Jacó não vale encantamento. Contra o meu povo não tem feitiçaria, não tem nada, a menos que tenha ídolo no coração. Maldição sem causa não prospera no reino de Deus. O único que derruba crente, sabe quem é? Sabe quem derruba crente? São duas pessoas. Ele mesmo e o outro crente. Por quê? Porque a nossa palavra tem poder no reino do Espírito, de vida e de morte. Por isso pensa bem como você fala, pensa bem de quem você fala, e pensa bem como você fala desse alguém, porque você pode se tornar um assassino, e assassinos não herdarão o reino. Assassinos não herdarão o reino, não adianta. Não adianta. Não fale mal de ninguém, filho. Seja como a avó da sua pastora aqui, que até o diabo era mocinho trabalhador. Moço trabalhador. E ele é mesmo. Mais do que muito crente. Crente não trabalha, mas o diabo trabalha, filhos. Mas você não. Você não é preguiçoso, amém? Vai ter com a formiga. Glória a Deus, ó preguiçoso. Aleluia. Balaão lhe disse, ficai aqui esta noite que vou te dar a resposta. E Deus responde que não, mas o cara tinha olho aberto, tinha ouvido aberto, mas não queria obedecer. E ele vai achar um caminho para prostituir Israel. Ele vai dizer para as mulheres dos midianitas serem entregues aos filhos de Israel, porque enquanto Deus não encontrar uma brecha no acampamento, Ele não pode entrar. Por isso eu estou pregando para você, arranca o ídolo do coração, porque o diabo está louco para achar uma brecha dentro de você, para arrebentar você e essa casa. Agora nós vamos levantar como uma muralha aqui. Está comigo aqui? Você é guardião, você é da pegada espiritual. Você arranca ídolo, você olha primeiro para você. Você desce hoje no campo do oleiro. Desce lá hoje comigo. Glória a Deus. Aí Jeremias 26, vamos voltar no Jeremias que eu gosto dele. Olha que loucura que é isso, filhos. Isso é uma loucura espiritual. Está acordado? Levanta aí, fica de pé. Põe-te de pé, filho do homem, eu falarei contigo. Está sentado aí? Então fica aí, moroso. Hoje, estou contra toda a morosidade hoje. Eu estou no fogo, eu quero que você entre no fogo, filho. Porque você não vai aguentar se não entrar no fogo. Não vai aguentar, estou falando para você. No primeiro dia do reinado de Jeoaquim, um rei corrupto, um pouquinho antes de Israel ir para o cativeiro, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que venham adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Profeta meu, você fala o que eu quero e acabou, você não mede palavra, seu pacto está comigo. Quantas palavras difíceis eu já tive que entregar. Não é fácil, querido, ser profeta. Teve uma que o Thomas entrou no monte e falei, vamos lá que eu estou com um X nas costas. Deus falou que Ele vai me matar. Se eu entrar errado, na presença de um rei, Ele vai me matar. Vocês estão me entendendo? A seriedade. Se eu entrar errado, Ele me mata. Eu vou para o monte. Ninguém sabe qual é o propósito. Eu falei, tem um X nas minhas costas, me ajuda a tirar. Vamos jejuar 3 dias. Jejuaram comigo 3 dias. Ele e outros que eu chamei. Felipe, tinham outros. Cezão estava, outros estavam. Falei, vem comigo, tem um X nas minhas costas, e o X é de Deus. Quem arranca o X de Deus é só Ele. O Thomas me fala, pastor, Deus está me dando a palavra. Entrou que nem uma bomba dentro de mim, aquela palavra. Entra montado no jumentinho. Entra humilde na presença do rei. Entra dessa forma na presença do rei. Porque se você não entrar assim, eu mato você. Entra você diante de uma autoridade de qualquer jeito, você vai ver o que acontece com você. Entra. A gente não tem temor de falar qualquer coisa que sai na nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Vocês são loucos. Eu vou dizer para você, aqui não tem louco. Eu não vou deixar você ser um nécio, um tolo, um louco, de falar o que vem na sua telha, na sua cabeça, de qualquer jeito. Tenha temor. Até Paulo, quando vai diante da autoridade, o cara manda bater na boca dele contra a lei.
E Paulo se levanta, porque o cara está indo, a autoridade está indo contra ele, ele não sabia que era autoridade, e falou assim: injurias o sumo sacerdote de Deus? Isso está lá em Atos 23, vai ler na sua Bíblia. Paulo fala: não sabia que era uma autoridade, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. É isso que Paulo fala na mesma hora que ele dá uma vacilada, na mesma hora ele retira, ele arranca do reino do Espírito aquela situação. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal. Olha o que Deus fica insistindo com o povo, queridos. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor, tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo. Lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: nós vamos matar você por causa desse profeta. Por quê? Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa. Eu vou destruir Siló. O que é Siló? Eu vou destruir esse lugar como eu destruí Siló. Quem é Siló? Que lugar é esse? Siló hoje é Samaria. Mas ele é mais do que isso. Quem era Siló? Onde era isso? Josué capítulo 18. Vai lá em Josué. Vem entender Siló. Josué, abre para mim, filha, vai. Eu falei que você ia me ajudar, né? Esqueci. Josué 18:1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. O que é Siló? Siló é onde o tabernáculo repousou. Siló é o lugar na Samaria onde Josué estabeleceu um tabernáculo fixo. Esse é Siló. Siló é o lugar onde Deus se manifesta. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos um Siló. Só que Deus está falando: eu vou destruir você, esse povo, como eu destruí Siló. E por que Deus destrói Siló? Em 1 Samuel, capítulo de número 2, filha. Aí eu rabisquei aqui, não vai adiantar. 1 Samuel, capítulo 2, abre comigo lá. Época do profeta Eli, sacerdote Eli. Eli era o sumo sacerdote deste tabernáculo. Este é Eli. Em 1 Samuel capítulo de número 2, Eli está lá. A Bíblia diz no 3 que as visões eram escassas. Tinha um profético envelhecido, um profético morto, um profético que não andava nas veredas de Deus. Esse era o profético da época de Eli. As visões eram escassas, a palavra profética não existia, até que ele vai levantar um profético verdadeiro, que é o profético de Samuel. E Samuel vai endireitar aquela terra. Mas antes de Samuel endireitar aquela terra, ele vai encontrar lá dentro ídolos dentro do tabernáculo. O Senhor está encontrando ídolos dentro do tabernáculo que Ele quer destruir. É o vaso que Ele quer quebrar e não vai ter mais conserto. É muito sério o que eu estou pregando. Quem me ditou essa palavra? Já te disse quem foi. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dentro desse tabernáculo de Siló, haviam 2 meninos chamados Hofni e Finéias, filhos de Eli. Por isso que eu estou falando, queridos, eu não sou dado a ser Eli. Eu quando tenho que chamar na minha sala, eu chamo, arrebento. Eu e ele, nos arrebentamos ali, depois saímos bem. Não tem essa comigo não. Eu não vou ficar olhando a coisa, vendo o negócio tudo torto e falar, está tudo certo, continua aí. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, do diabo, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço sacerdote e pegava do garfo e pegava do que era de Deus. São pessoas que não têm reverência a Deus dentro do templo. Perderam o temor, perderam a reverência, estão frios. Acha que Deus não está vendo as coisas. Acha que Deus não está medindo palavras. E que Ele não vai dar conta das palavras frívolas que saíram dos nossos lábios diante de Deus.
Hofni e Finéias pegavam da gordura que é oferecida somente a Deus e comem. E ainda oferecia às pessoas, o povo que vinha lá, para comer também. Pior do que isso, ou tão ruim quanto isso. Eles no versículo 22 diz: era porém Eli já muito velho, eu via tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Prostituíam-se no templo. Prostituição física, espiritual, financeira. Prostituição de palavras, conchavos. Pessoas que falam e semeiam contendas entre irmãos. Prostitutos. Prostitutos. Tem 6 coisas que eu odeio, a 7ª minha alma abomina. O que semeia contenda entre irmãos. É uma desgraça, é um câncer no corpo. Esses Hofni e Finéias fazem isso. Em 1 Samuel capítulo 4, 10 e 11, filha. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Pegaram a arca da aliança que estava em Siló, a glória. Carregaram a glória para Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que agora acabou a ajuda. Acabou a ajuda. O vaso vai quebrar. Acabou a ajuda. Vocês estão irreverentes com relação a mim? É isso? É isso mesmo? Você acha que o povo começa a gritar no acampamento: olha, a glória de Deus chegou, olha, a bênção de Deus chegou. Chegou como? Com essa prostituição, com essa falta de reverência dentro do tabernáculo. Que falta de reverência nós podemos ter diante de Deus, filhos? Que é isso? Que ídolos é esse que nós estamos falando? Pode ficar aqui. Lembra de uma coisa: você chegou ao campo do oleiro, Ele é poderoso para transformar você, Ele quer transformar você. É só um arrependimento simples, mas às vezes custa tão alto para nós largar aquela coisa que nós não queremos largar. Versículo 10 então está falando: pelejaram com os filisteus, Israel foi derrotado, cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens de pé. Consequência do vaso quebrado. Isso aqui já não tem mais jeito, filhos. Isso aqui já saiu do campo. Versículo 11: foi tomada a arca de Deus, a glória de Deus foi levada. Mas não se preocupa que Deus defende a sua glória. Vai mandar tumor em todo mundo lá nos filisteus. E mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, vasos quebrados, não tem mais jeito. Não pense que essa noite não é uma noite de oportunidade, meu filho e minha filha. É a maior oportunidade da sua vida. Porque o que eu já falei para você, o que está chegando, não vai tolerar qualquer coisa aqui. Esse é o momento da gente ter temor. É momento de arrancar ídolos. É momento de descer no campo do oleiro e perguntar: Senhor, qual é a sua palavra para mim aqui no campo do oleiro? Aonde eu não estou condizendo com o Senhor? Aonde eu me tornei duro de coração? Aonde foi que eu fiquei indiferente, Senhor? Queridos, tem uma coisa que está consumindo o meu coração e o do meu pai. Está consumindo. Está me matando. Que eu estou profetizando o inverso disso. Sabe o que é, filhos? É quando eu olho para você e eu vejo desconexão, eu vejo frieza, eu vejo indiferença. O Senhor deu uma chave num louvor hoje, porque aquela palavra que você tem desejo por Ele faz Ele vir. Tem gente perdendo o desejo. Não é por mim. Eu sou só um mensageiro. E você não tem que ter desejo nenhum por mim, a não ser o respeito do que eu sou seu pai. Você está perdendo o link com Deus. Você está frio porque você não está ligado em Deus. Porque quem está ligado em Deus não fica frio. Não fica frio. Isso consome o meu coração e do meu pai. Como que numa casa de avivamento que já viu tanto da glória, que já viu o mar abrir, entre aspas, como é que a gente pode se tornar tão frio? O que é, a pergunta de Deus é: o que é que te tornou frio? Qual é o ídolo que foi levantado dentro de você? Eu sei que a idolatria gera afastamento de Deus. E eu sei que Deus quer destruir esses templos. Ele quer destruir Siló. Ele quer destruir Siló onde há irreverência e onde há prostituição. Vocês estão me ouvindo, meus filhos? Não queira ter Deus de seu inimigo.
Mas hoje, se ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Em nome de Jesus. Vou pular uma frase aqui, um monte de outras coisas aqui, porque eu já dei a mensagem. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Vai seguir meu exemplo e ter 3 filhos, olha que dá. 2 Coríntios capítulo 4, eu vou pegar do versículo 3. Escute isso no seu espírito, abra o seu coração. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se a palavra profética ainda está encoberta, ela está encoberta para os que se perdem que está encoberta. Nos quais o Deus deste século cegou o pior, é o entendimento está ligado ao coração. O Deus desse século está tapando o campo de receber a revelação que é o coração. O diabo está louco para deixar sua terra, que produza 100 por 1, infrutífera. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, que se tornaram pedregulhos espirituais, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele quer que Cristo se revele a nós, para nos produzir uma imagem de quem nós temos que ser. Porque não nos pregamos a nós mesmos, não o que eu penso. Eu não venho aqui pregar uma palavra que eu acho bonita, ou que eu peguei da internet. Quem diria agora, muitos pregam da própria IA. Deus já falou para mim, não se prostitua com a IA também. Cuidado. Mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus Cristo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Onde Ele resplandece? No coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus é revelada na mensagem da palavra poderosa de Cristo. Você só pode ver Deus através de Cristo. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Você só pode ver a Deus através disso, e a glória de Deus, nós com o rosto desvendado. O Gustavo teve esse sonho, foi sonho, filho? Visão. Rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados à sua imagem de glória em glória. Coração duro, sem revelação, não vê glória. E portanto, não é transformado. O seu coração duro te impede de ver a glória, filhos. Isso é muito sério. Muito. Você precisa lutar com o seu coração hoje. Você precisa passar o arado dentro do teu coração e arrancar toda a dureza, toda a incredulidade, toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que te impede, toda a preocupação. Arranca hoje dentro de você, filho. Não há mais tempo, porque você precisa ver a glória, ver a manifestação dessa glória. Em Lucas capítulo 11, versículo 52, era para eu ter lido antes, mas eu vou ler agora. Abre lá para mim, filha, esqueço. Demora muito. Ai de vós, intérpretes da lei, tem gente que tem a visão e não obedece. Tem gente que tem a palavra e não obedece. Ai de vós, intérpretes da lei, porque conhecem as escrituras, conhecem a palavra. Às vezes o maior tropeço de uma pessoa é a própria palavra, porque tomastes a chave da ciência, tem chaves. Contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Pregam religião. Os fariseus queriam as posições do templo, o templo que Jesus está falando, eu vou destruir Siló. Jesus destrói Siló de novo. Ele destrói o templo, porque era templo de homens, com interesses de homens, interesses políticos, dentro da igreja com interesses para se beneficiar. Pessoas que sentam em cadeiras, que amam os primeiros lugares nas sinagogas. Essas pessoas, queridos, tem que arrancar esse ídolo do coração. Não adianta ter a palavra, conhecer a palavra, e a palavra ser fechada para você. Palavra sem revelação não produz nada na sua vida. Lucas 11, Hebreus capítulo 3, filha, versículo 12. Hebreus 3, 12. Não, antes, para tudo. Abre Ezequiel 36. Não, Hebreus 3 mesmo, desculpa. Hebreus 3, versículo 12, filha.
Hebreus, está no Abacuque. Estou caminhando para o final, você aguenta aí? Só 1h10. Vamos. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de pedra, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Um coração de pedra, endurecido, frio, indiferente, afasta o Deus vivo. 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 15, filha, 15. Enquanto se diz hoje é para você hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Se você ouvir o profético de Deus, não deixe seu coração duro. Como foi na provocação, lá no dia do deserto. Continua 14, filha. 16, isso. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Moisés não tinha um povo com ele? Continua. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Continua. E contra quem jurou que não entrariam na sua terra da promessa, no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Por que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade, dureza do coração, coração de rocha, a palavra cai e a pessoa não vai. Ezequiel 36, 26, há esperança para nós. Ufa, pastor, depois de tanta pancada, me dá um alívio agora. Mas a pancada ela é importante para arrancar os ídolos, amém? Eu estou aqui arrancando o ídolo, já não é de hoje. Os de dentro de mim e os de dentro de você. Tem aqui dentro também. Que eu sou responsável por descer o campo do oleiro. Você acha que descer o campo do oleiro é só para você? Você acha que eu estou pregando aqui é para você essa palavra e eu sou o santo, o suprassumo, a última bolacha do pacote? Eu vou estar que nem Elias, daqui a pouco eu vou estar na caverna. Não. Elias já me deixou uma lição para eu não ir para a caverna. E nem que você me deixe indignado, eu não vou ficar indignado também, porque eu sei que vocês são povo e eu também sou povo. E vamos lá nós todo mundo junto. Vamos para a pegada. Mas Ezequiel 36, 26 e 27, filha. Dar-vos-ei coração novo, glória. O Senhor quer mudar o nosso coração. E porei dentro de vós espírito novo, dá glória a Deus. Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Quero tirar a rocha dentro de você. E vos darei coração de carne. Dá glória a Jesus nessa casa. Eu quero dar um coração novo para você. Vem no campo do oleiro. Que o seu coração de pedra eu vou arrancar, vou colocar o coração de carne. Próximo versículo. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, na minha lei. Guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia. Abre Jeremias 31, 33 e 34. Jeremias 31, 33 e 34. Vamos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Você é casa de Israel? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Aonde? Na mente. Não é mais nos seus pensamentos. Eu vou colocar minha palavra na sua mente. Eu vou colocar o que eu quero na sua cabeça. Eu vou transformar a tua cabeça. Porque se eu não transformar a tua cabeça, as coisas não vão mudar. Porque dos muitos pensamentos vem os sonhos. Das muitas porcarias que ouvimos, pensamos, ou que nós achamos que sabemos, nós erramos. Não ande pelo que você pensa. Eu vou colocar a minha palavra na sua mente. As minhas leis também no coração. Las escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor. Porque não vai andar mais pelo profético dos outros. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu estou mudando o coração aqui através da sua mente. Salmo 39, versículo 3. Enquanto eu meditava na tua palavra, mente aonde? Aqui. Ateou-se o fogo que cura da frieza dentro do meu coração.
dentro do meu coração, saiu da minha mente, gerou entendimento em mim, saiu da esfera do que eu sei sobre a palavra de Deus e veio revelação e transformou, quebrou tudo, toda resistência, quebrou, trouxe transformação dentro de mim, arrancou o que não prestava, porque eu estou diante do campo do oleiro e Ele ainda é poderoso, a palavra dEle continua a mesma, a palavra dEle não muda e ela vai transformar tudo aquilo que ela tocar. Vem comigo! Vem comigo, jovem. Isso aqui pode transformar nações. O Senhor mudou o mundo da época com um Paulo que nem estava no meio deles. Um Paulo. Será que ele pode encontrar um Paulo aqui? Uma Paula? Será? Será que ele encontra alguém com o desejo de Paulo? Fera, da pegada que nem Paulo. Será que ele pode encontrar alguém aqui desse jeito? Desse naipe, ou vai encontrar um monte de florzinha, desculpa. Olha o que ele falou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos crescer. Você só pode crescer na palavra. Hebreus 8:10. Hebreus 8:10, filha. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que ele fala em Jeremias 31, 33 e 34. O Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Note o instrumento da transformação. 2. Mente e coração carregados da palavra, que você ouviu de Deus. A Cat me falou uma frase hoje tão lindinha. Falou, eu falei para o Senhor Jesus se mostrar para mim hoje. E eu falei, vou contar até 3. 1, 2, 3, se mostra, Jesus. Aí não aconteceu nada, mas eu estava vendo o leão ali. Pai, eu tive uma experiência tremenda com Deus. Aí eu falei, 1, 2, 3. Não vi. Na terceira vez que eu falei 1, 2, 3, ele falou para mim, eu sou o leão, minha filha. Você está entendendo? Falou aonde? Na minha mente, Senhor Pai. Ele falou na minha mente. É uma das formas de Deus falar. Deus fala audível. Eu estou aqui orando por você. Veio uma coisa, uma visão na minha mente. Você acha que é de Deus ou é do diabo, querido? Vamos lá. Eu estou orando por você. Eu não estou produzindo uma coisa na minha mente. Aí vem um negócio na minha mente que eu não sei o que é. Estou falando um pouquinho do espírito profético. Não é sempre assim. Tem vezes que eu sei tanto o que eu sei. Como você sabe? Não sei como eu sei, mas eu sei. E eu olho para você e sei. É muito louco, mas é assim, né? Parece bagunçado, mas é assim. Eu olho para você e eu sei. Eu sei que Deus vai fazer um reboliço na sua empresa por causa de você. Porque Ele está preparando algo para você. Eu sei, porque eu sei e porque veio na minha mente. Então recebe. Em nome de Jesus. Está vendo como que é simples? Simples, veio. Veio quando falou, é aniversário do Roger, já veio um monte de coisa na minha mente. Tudo que eu falei para você aqui veio na minha mente antes. Está entendendo? Veio aqui, ó. Sua mente precisa ser transformada. Agora você tem uma mente toda poluída, filho. Sua mente não tem palavra. Sua mente não se ocupa com as coisas de Deus. Você vai produzir o quê? Um monte de... a Monique falou a palavra certa. Isso, obrigado pela baboseira. Porque podia ser outros adjetivos. Tudo começa numa transformação. Romanos 12, filha, versículo 1 e 2 para mim, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do que você pensa. Você tem que pensar o que Deus acha. A partir de hoje, fala assim para mim, pastor, eu não acho mais. Fala essa frase difícil para mim. Fala. Eu não acho mais, pastor. Porque quem acha não tem certeza das coisas. Mas quando você ouvir a Deus, a palavra que Ele fala é certa. Ela vai na mente, ela produz algo. Ela produz transformação. Transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu não li antes,
2 Coríntios, abre para mim, 4:7. Eu li até um pedaço, falei de toda a transformação da glória. E temos, porém, este tesouro, que são essas coisas de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem vaso de barro aqui? Vaso de barro pode ser maleável na mão do oleiro, amém? Porque a excelência está dentro do vaso, mas o vaso, ele só carrega aquilo. Nós continuamos sendo barro, continuamos sendo pó, continuamos sendo fracos, mas em Deus nós fazemos proezas, saltamos muralhas. Glória a Jesus, meus filhos. Vou encerrar com 2 versículos, com 2 capítulos. Nem parece que passou tanto tempo, não é? A paixão que eu tinha por Deus de ficar horas e horas lá em Guarulhos, escutando a palavra, eu tenho hoje. Eu não consigo pregar um monte de conteúdo para você em 1 hora. Eu podia resumir, eu podia, mas Deus me deu um negócio, Ele me deu um negócio de transformar você. Eu trabalho para transformar você. E trabalhar para transformar não tem que estar preocupado com o tempo. Eu já me suprimi, já coloquei relógio aqui na minha frente, esquece. Não funciona comigo, tá bom? Eu tenho que fluir. Se eu coloco essas coisas, eu começo a ficar tudo emperrado. Lucas capítulo 5. Versículo 33. Disseram-lhe para Jesus, os caras têm os seus pensamentos, conhecem a Bíblia, mas tem uma chave que não abre. Conhece a Bíblia, mas tem chave que não abre. Escuta isso. Conhece a Bíblia, mas não por revelação. Conhece a voz, mas não com entendimento. Vê as coisas, mas não entende. Ouve as coisas de Deus, mas não entende e não obedece. Escute isso. Disseram-lhe os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus: frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Nós jejuamos, nós fazemos tudo certinho. Os seus discípulos estão tudo comendo. A religião. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estava com o discípulo, eles não queriam que jejuasse. Mas dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias jejuarão de si. O jejum que atrai o noivo é arrancar os ídolos do coração, é jejuar para arrancar de você o que não presta. O jejum de desejar Ele. O jejum de abrir mão do seu físico, porque você quer algo do espiritual com Deus. Eu perdi a conta de quantos jejuns buscando Deus eu fiz na minha vida. Graças a Deus eu não tenho mais a conta. O Felipe, então, até nos aniversários, o melhor problema para o Felipe é o aniversário dele. Sempre tem um jejum no aniversário dele. Ele dá sempre de jejum no seu aniversário. Que bênção. Continua, filha. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Continua, filha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O Senhor não pode colocar o que Ele quer derramar nos nossos odres, no nosso templo, no nosso corpo, na nossa vida cheia de ídolos. Ele não pode. Ele está falando para nós jejuarmos para arrancar o que não presta de nós, para que então Ele possa derramar o seu vinho novo, que significa avivamento. João capítulo 2, onde eu vou encerrar, versículo 1. João 2. Antes de entrar em João 2, repita comigo. 1 Pedro, repita comigo. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras. O odre que Deus quer gerar aqui são pedras, ok? Pedras vivas. Se ela é viva, é que essa pedra tem algo dentro dela, tá bom? Se a pedra é viva, ela tem algo dentro dela. Então nós somos pedras. Fala, eu sou pedra. Pedra da construção. Pedro escuta a voz do Pai e diz: tu és a rocha, e eu te digo que tu és Petros, uma lasca de pedra nesse templo, nesse santuário. Nós somos edificados nesse santuário, nós somos pedras de um santuário. Posso ouvir um amém aqui? Só que essas pedras não são mortas, elas são pedras vivas, tudo bem? Em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, diz que ela está limpa a sua mulher por meio da lavagem pela água da palavra.
A água é a palavra. Repete comigo, a água é a palavra. Aí Jesus fala assim: este é meu sangue que é dado por vós. Bebei dele, o sangue, o vinho é o sangue. Fala, o vinho é o sangue. Vinho é o sangue. Tudo bem que o vinho é o sangue? Ok, estão comigo aí? Vinho é sangue. E por último, Levíticos 17:11 diz, ou 11:17, 17:11 ou 11:17, acho que é 17:11. Ele diz o seguinte, põe ali para mim, Levíticos 17:11 e 11:17. O sangue é a vida do corpo. Repita comigo, o sangue é a vida do corpo. Ok? As pedras são vivas e o sangue é a vida do corpo. Tudo bem aqui comigo? Estão comigo aqui? Essa revelação Deus me deu há muitos anos atrás, num jejum prolongado que eu fiz, para gerar as promessas de Deus na minha vida. Muito bem. Agora abre João capítulo 2 para mim, filha, estamos lá, né? João capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Diga comigo aqui, Jesus vai casar com a igreja. Pode jejuar os discípulos quando o noivo está presente, mas o noivo vai voltar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Ele não escolheu aleatório o casamento. Nós estamos próximos às bodas do Cordeiro. Posso ouvir um outro glória a Deus aqui? Em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Continua, filho. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, o que acabou na festa? Vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ela está falando de algo físico. Jesus vai responder no espírito. Ele responde, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas o vinho não é o sangue. Então o que ela está falando? Eles não têm mais sangue, ele não tem mais o vinho. Ele fala: minha hora de entregar a minha vida com sangue não chegou. Ele está respondendo no espírito algo que Maria lhe perguntou no físico. Parece uma resposta de alguém que não está honrando a mãe. Que tenho eu contigo, né? Volta lá na frase, filha. Mas mulher, que tenho eu contigo? Não parece uma irreverência, um desrespeito? Ele está falando: mulher, esse negócio é de Deus. Eu não estou pronto, não é o meu momento. Eu estou começando meu ministério, não estou encerrando ele. Não é hora de eu dar o sangue. Não é, está me pedindo sangue, não é hora do sangue. Mas eu vou dar meu sangue por eles. Continua. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Agora virou conversa de bêbado para delegado. Está comigo aqui? Ele fala que não vai fazer, ela fala: então faz tudo o que ele mandar. Tá? É uma conversa que não fecha. Sempre que tem uma conversa na Bíblia que não fecha, vai procurar que tem revelação nela. Continua. Estavam ali 6 talhas do quê? Quem é pedra? Nós. Tinham 6 talhas de pedra que os judeus usavam para quê? Purificar a pedra, que somos nós, que somos pedras do templo de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Purifica com o quê? Para purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, 2 ou 3 medidas. Continua, filho. Jesus lhe disse: enchei de água, enchei do quê? Água, o que é? Palavra. Não falei que vós, para limpar, vós está limpando as palavras que eu vos tenho dito? Água é a palavra. Água é a palavra. Então você tem que se encher da palavra. Eles encheram como um pouquinho da palavra? Enche um pouquinho a mente da pessoa? Enche mais ou menos a mente da pessoa? Não, encheram ela totalmente. Você precisa estar cheio da palavra, filho. As pessoas estão cheias de tantas coisas, mas elas não se enchem da palavra. A palavra é um tesouro. A palavra, ela é maravilhosa, ela é gostosa. E principalmente, a talha era de purificação. A palavra purifica. Vós estáis limpos, João capítulo 15, versículo 3. Pelas palavras que eu vos tenho dito. As palavras vão, conhecereis a verdade vos libertará. Palavras. Continua. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Pega essa talha de pedra e leva ao mestre-sala. Ou seja, pega a palavra e age nela. Pega a palavra e creia nela. Pega a palavra e creia no que a palavra pode produzir. Pega a palavra, enche a sua mente da palavra, medita na palavra, até essa palavra se tornar algo em você. E enquanto eles estavam levando, filha, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. O vinho é o que? É o sangue. E o sangue é a vida. Toda palavra que você recebe precisa ser transformada em vida dentro de você, em revelação dentro de você. Ela precisa encher o seu coração, sair da sua mente e entrar no seu coração. Ela precisa virar vida dentro de você. Então você se torna uma pedra viva. O Senhor quer transformar a cada um de nós em templos vivos para Ele. Pedras desse tabernáculo espiritual. Não uma siló morta que não deixa Deus trabalhar. Ele quer transformar em você que tem uma palavra de Deus, que essa palavra governe em você. Então o verdadeiro avivamento, que é o vinho, vem sobre você. Esse vinho é o que Ele falou que não ia tomar. Até o dia que eu tomarei com vocês lá no reino do meu Pai.
Ele quer tomar você, filho. Ele tá falando assim, eu vou tomar um dia esse vinho que vem de você. Eu quero transformar água em vinho em você, porque eu quero beber você. Eu quero tomar a vida que existe em você. Eu quero tomar a vida da minha noiva. Eu quero sugar a vida da minha noiva que é virgem para mim, que se purificou para mim, que arrancou os ídolos, porque ela não tem outro namorado. Ela não se prostitui. Ela é virgem para mim. Ela é tomada para mim. Vocês lembram que eu falei da marca dos 144 mil? Essa noiva, ela é minha. Essa noiva, ela pertence a mim. Ela se purificou, se ataviou para encontrar comigo. É isso que o Senhor Jesus está esperando de mim e de você, filhos. Mas você precisa aceitar o processo da transformação. E toda transformação começa num lugar. Desça a casa do oleiro. Essa é a noite de descermos a casa do oleiro e falarmos: Senhor, tem ídolo aqui. O que o Senhor quer me tratar nessa noite? Por favor, fala comigo. Em nome de Jesus. Amém.